E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, acredito que você veio de um vídeo rapidinho que viu aqui no YouTube mesmo, no Shorts, ou veio do Instagram, ou já é inscrito no canal, já recebeu notificação porque tem o sininho ativado. Então, se você não tem o sininho ativado, ativa o seu sininho aqui do canal, né, desse canal, para você receber notificações de vídeo. E se inscreva, caso não seja inscrito ainda. Curte muito esse vídeo, porque é muito importante para mim, para eu continuar trazendo informações pertinentes para o seu processo de emagrecimento ser mais leve, mais saudável, mais tranquilo, porque é assim que tem que ser. E muito provavelmente você está recebendo notificações todos os dias. Hoje, dia 5 de agosto, estou fazendo uma série de como explicar todo esse mês de agosto. Então, todos os dias vai ter vídeo no canal. E se você tiver com o sininho ativado, você vai receber a notificação quando o vídeo, né, estiver postado. E depois dessa série, depois de agosto, né, quando agosto acabar e eu parar, se eu parar com a continuidade de uma série com todo vídeo todos os dias, você vai receber a notificação 2 vezes por semana, na segunda e na quarta-feira, meio-dia, sobre vídeos que eu vou postar, né, que eu sempre postei antes de fazer essa série no YouTube sobre esses assuntos. Meu nome é Silvia, eu sou nutricionista e venho por meio deste explicar que, para emagrecer, a mulher de 30, né, 30 anos ou mais, ou toda e qualquer pessoa que quer e precisa emagrecer, ela não precisa e não deve somente excluir alimentos e ou hábitos, né, da vida, na vida, ela deve também incluir alguns alimentos, hábitos e situações no seu dia a dia para que esse emagrecimento aconteça de fato. Então, gente, esse assunto é um assunto que eu tenho tido muita vontade e necessidade de falar, que eu falo realmente com as minhas alunas da minha comunidade. Para quem não sabe, eu tenho uma comunidade no WhatsApp que é uma forma de bonificar todas as alunas que compram, né, que adquirem o acesso ao meu aplicativo de treino e dieta, né? Treinos descomplicados, aceleradores metabólicos, super gostosos e rápidos de fazer, né? 11, 15, 20 minutinhos. Vários protocolos de dieta, módulo de nutrição comportamental, módulo de vácuo hipopressivo, e algumas aulas minhas basiquinhas e rápidas, sabe, sobre fundamentos da nutrição, para você entender melhor o intuito e como encarar os alimentos, para que os alimentos servem de verdade, enfim. Alguns vídeos assim, coringas e fundamentais para você saber a base da nutrição, para você entender e iniciar esse processo de emagrecimento de forma leve, gostosa e saudável. Então, para quem tem esse acesso de 12 meses, é uma forma de bonificar estar dentro da minha comunidade, do meu ambiente, no WhatsApp, um grupo seleto de alunas, né? Onde a gente divide a nossa rotina. Eu coloco lá dentro muita coisa, muito conteúdo exclusivo que eu não coloco no YouTube, que eu não coloco e divulgo, né? Compartilho no Instagram também, muitas receitinhas exclusivas. Então, essa comunidade é uma comunidade que está transformando a vida e a mente de várias mulheres por aí, mundo afora. Meu método é validado e traz resultados. Então, se você quiser saber sobre esse método, eu vou te convidar a ir lá no Instagram, @NutriSilviaSeca, e me mandar uma mensagem via direct perguntando sobre a comunidade. Quero saber mais sobre a comunidade, que a gente vai trocar uma ideia. Mas esse vídeo aqui já vai trazer uma grande ideia para você sobre o que não fazer somente. Então, sempre na comunidade, com as alunas ali antes de entrar, ou até mesmo quem não se transforma em aluna, com as seguidoras, eu falo muito sobre isso. Emagrecer, gente, não é somente sobre excluir, é sobre incluir também. Tem muita gente, tem muito relato, eu recebo todos os dias relatos de pessoas que não sabem por que não emagrece, porque não come muito. Pessoas que cometem o erro de não comer muito e de excluir muitos alimentos e não conseguir emagrecer e travar emagrecimento. Então, isso prova que emagrecimento não é somente só tirar, só mudar, só sofrer. Corta os pulsos, tem até o meme, né? Porque todo mundo sempre traz a impressão e a ideia de que para emagrecer você tem que sofrer, você tem que tirar, você tem que sentir falta, você tem que deixar de lidar. Não, meu amor, tá errado. Para emagrecer, você precisa muito mais incluir do que excluir. Então, vai sofrer mesmo. Eu atribuo muito, na verdade, eu já atribuí muito essa culpa do terrorismo nutricional e da impressão errada e triste, sofrida da dieta e do processo de emagrecimento que as pessoas têm a alguns nutricionistas. Mas eu atribuo isso muito mais às pessoas. Mas existem nutricionistas radicais e que fazem o terrorismo nutricional. E alguns outros profissionais da saúde, como por exemplo alguns médicos também, que por não saber e não ter tempo para instruir e orientar, eliminam completamente alguns alimentos dentro do consultório, né? Quando está tratando do paciente, quando descobre um diagnóstico ali de uma doença, e isso faz com que o paciente pare por ali. Ele não procura o nutricionista, que é o profissional apto a organizar toda a rotina alimentar dele de forma equilibrada, saudável, leve e gostosa, e ele fica com essa impressão.
Então, a culpa talvez não seja de um nutricionista radical sozinho, nem do médico, nem de outros profissionais da saúde, nem do paciente. Eu acho que é um conjunto. Mas eu sou a nutricionista da vertente do equilíbrio e de te conscientizar e te alertar que você precisa incluir novos hábitos, incluir grupos alimentares, incluir alimentos e, inclusive, refeições no seu dia a dia para você conseguir destravar seu emagrecimento e emagrecer de verdade. Primeiro que o emagrecimento, ele é o fato de você perder gordura e não massa muscular. E o fato de você estar com nível maior de gordura significa que você está inflamado. Isso traz a seguinte informação: se você está inflamado ou inflamada, você precisa desinflamar. A célula de gordura nada mais é do que uma célula inflamada. Logo, adianta você só tirar? Só tirar? Só escassez? Só retirar? Só sofrer? Não. Além de tirar alimentos que inflamam em excesso, além de tirar a ingestão em excesso de alimentos que inflamam, você precisa incluir alimentos que desinflamam na sua rotina. Então, para de ficar com medo de fruta. Isso também é uma coisa que acontece muito com personagens. Os personagens, eles têm medo de caloria, eles contam muita caloria e indicam, orientam e falam muito sobre a exclusão da fruta por causa da frutose, do nível de índice glicêmico das frutas, que a maioria delas é alto mesmo. Tá errado. A gente não tem que ter medo de nada, a gente não tem que excluir nenhum alimento. As frutas são alimentos que fazem parte do grupo dos alimentos reguladores. E o próprio nome diz, regula tudo lá dentro. O grupo alimentar que mais contém vitaminas, minerais e fibras é o grupo das frutas, legumes e verduras. Então não dá para excluir da sua rotina, não dá para negligenciar essas refeições e só excluir o arroz e o pão, parar de comer doce, sofrer, ficar um tempão sem beber, porque você quer emagrecer e sofrer, e quando você se deparar de novo com aquele tipo de alimento, você vai exagerar. Então não é isso que você tem que fazer. Não adianta fazer isso. Você precisa não somente moderar, talvez excluir por um tempo, mas também precisa incluir certos alimentos. Excluir o pão, bolo, brobo, biscoito, bebida alcoólica, ficar um tempão sem beber, zero bebida, e quando você se deparar, você se descontrolar, não vai adiantar e não vai trazer emagrecimento de fato para você. Com isso, você perde massa muscular, você perde peso, que não é interessante. Emagrecimento é perder gordura e não peso. E perder peso significa que você pode estar perdendo gordura também, mas pode ser que você esteja perdendo músculo. E isso não é interessante. Então você precisa se encontrar, se organizar e incluir também. Ontem eu conversei com uma aluna de um parceiro meu que faz 2 refeições ao dia. Ela faz o café da manhã e o almoço. E ela fica até o outro dia no café da manhã sem se alimentar. Ela perde a oportunidade de levar para dentro do corpo dela. Ela está na menopausa e com uma dificuldade enorme em emagrecer, emagrecimento travado. Ela perde a oportunidade de levar para dentro do corpo dela vitaminas, minerais e fibras de 2, 3 refeições aí, ao longo do dia. Então, tá, Nutri, eu tenho que comer X, e se eu fizer o jejum também, eu deixo de tomar o café da manhã, você mesmo prega sobre o jejum, você faz. Exato, mas aí você precisa, no mínimo, acompanhar seus níveis de vitaminas e minerais e suplementar. Mas a maioria das vezes, essas pessoas que excluem os alimentos, que fazem jejum e que não, né, e que fazem essas 2 únicas míseras refeições do dia, café da manhã e almoço, ela não suplementa. Ela não toma cuidado com tudo lá dentro do corpo dela. Hoje eu recebi não, que eu já tinha recebido tudo. Hoje eu me atentei, porque eu fui realmente reavaliar o exame de uma paciente que teve uma suplementação organizada por mim. Ela faz parte da minha comunidade, ela entrou em janeiro, estamos em agosto. Ela entrou no final de janeiro, início de fevereiro. A gente fez a suplementação dela e, gente, o resultado dela foi tão lindo, tão lindo. Ela teve melhora das queixas, ela está com um aumento de energia. O marido dela elogiou a energia e disposição dela. Gente, você melhora o seu relacionamento quando você organiza tudo por dentro. Seu relacionamento íntimo fica organizado. Isso tem muito relação com autoestima e com relacionamentos. Você recupera relacionamento, você aumenta a libido, você recupera autoestima, que leva você a recuperar relacionamentos que estavam perdidos. Isso é muito sério. E só a vitamina e mineral faz isso, porque elas são precursoras dos hormônios. E os hormônios são a nossa base da vida. Como se diz, é o suprassumo do corpo. Sem hormônios você não faz nada. Inclusive sofre, porque você só perde sem hormônios. Então a gente teve um resultado muito legal da Fernanda. Ela teve uma exclusão, 99% das queixas, 99% não, 100% das queixas dela sumiram. Hoje ela tem queixas de dores nas pernas, que ela tinha antes já, só que ela tinha constante. Hoje ela tem na TPM, o que é super aceitável, mas dá pra gente tirar isso também. Então eu acho que as pessoas se acostumaram muito a viver mal, a ter maus relacionamentos ruins,
a ter relacionamentos mal sucedidos. Hoje a gente tem um nível de divórcio, né? Um número de divórcios, as estatísticas mostram um número de divórcio no nosso país enorme. Muitos relacionados à situação financeira, mas muitos relacionados também à autoestima. Uma vez que, se eu te falar que a sua autoestima, que a sua vida financeira está ligada à sua autoestima, você acredita? Então tá tudo ligado, gente. A mulher magra, a mulher leve, ela tem uma autoestima melhor, ela rende mais, ela tem mais oportunidade, ela é mais vista, e quem não é visto não é lembrado. E quando você tem mais oportunidade, o dinheiro gira muito mais ali também. E não venha com essa de que dinheiro é isso, ai, que você está dando muita importância para dinheiro. Vive sem dinheiro para você ver. Não tem jeito. Ele não deve ser o regente da sua vida. Você não deve trabalhar para ele, mas ele trabalhar para você. E ele ser, sim, muito importante e peça fundamental em várias coisas e situações na sua vida. E quando você emagrece, você ganha mais dinheiro, porque você tem energia, você é mais bem vista, você tem mais oportunidades e aí, consequentemente, as coisas acontecem, as pessoas te veem, te dão oportunidade, e com isso você recebe promoção, você recebe oportunidades que geram ali, na verdade, nem promoção, né? Inclusão mesmo de salários, de entradas financeiras que você nem tinha antes. E com isso, seu relacionamento melhora porque você não precisa brigar por causa de dinheiro. Beleza? Agora só vamos voltar para o foco, porque não adianta você ficar excluindo, tirando, sofrendo e não incluir. Então, ó, inclusive isso aqui tá aqui, ó, porque eu fiz um videozinho rápido para vocês dizendo que água com gás era um item, uma coisa que eu não gostava antes, mas hoje eu comecei a gostar. E ela tem uma sensação muito gostosa de astringente, de limpeza, quando a gente toma depois de um cafezinho forte preto, principalmente o expresso. Essa é uma sensação muito gostosa que antes eu não gostava e hoje eu gosto. E eu, para manter meu peso, meu corpo desinflamado e meu peso ideal, eu adoto uma série de hábitos que me ajudam. E uma delas é, para quem gosta muito de beliscar e sofre com essas beliscadas ao longo do dia e isso atrapalha o processo de emagrecimento, eu não tenho esse problema. Depois do almoço, você escovar os dentes, pegar uma aguinha gelada e um chiclete de menta ou de hortelã é uma dica valiosa de ouro para você não beliscar tanto. Então, incluir hábitos e coisinhas no seu dia a dia vai te ajudar a não beliscar e, consequentemente, diminuir a ingestão de calorias e emagrecer. O cafezinho meia hora depois do almoço ou uma hora depois, junto com essa aguinha que limpa também, é uma sensação muito gostosa. 3 porções de frutas todo santo dia. Se você faz jejum intermitente, depois do almoço, na sobremesa, você pode incluir uma fruta e tarde, né, no lanchinho da tarde, na sobremesa depois do jantar e no lanchinho da noite. Então, sobremesa, lanchinho da tarde, lanchinho da noite já dá 3 porções, que é o mínimo que a gente precisa. Mas se você colocar uma na sobremesa do jantar também, tá perfeito. 3 litros de água, um de manhã, uma tarde, uma noite. Isso vai te ajudar a desinflamar seu corpo, fazer com que seu intestino funcione e fazer com que você, né, melhore o trânsito intestinal e não fique com fezes acumuladas. Muitas vezes as mulheres elas têm circunferência abdominal aumentada por constipação e não por gordura propriamente dita. Então, incluir a água, incluir a fruta, hábitos saudáveis e hábitos que vão te ajudar a não fazer ingestão sem necessidade, né, ou extrapolar a ingestão de caloria ao longo do dia, vai te ajudar a emagrecer. Então, meus amores, não é somente sobre excluir pão, bolo, broa, biscoito, bebida alcoólica, refrigerante. Tem coisas que realmente têm que sair mesmo da sua vida. Mas não adianta você só tirar, você precisa colocar também. Um dia desse, eu conversando com a minha manicure, ela tem endometriose, e ela falou que, fui no médico e ele me pediu para tirar um monte de coisa, eu não sei mais o que eu faço, eu vou tirar tudo, eu vou comer o quê? Ela, primeiro, não foi numa nutricionista para fazer essa alimentação, ter ali ideias da nutricionista de receitas, porque a gente serve para isso, gente. E aí, ela estava muito insistindo ali, batendo na tecla de tirar. E aí, conversando com ela, investigando, ela não come uma saladinha na hora do almoço. É só carne, carboidrato e proteína. Ela não come arroz, mas sempre tem uma banana da terra frita ou assada e carne. Não tem uma saladona ali para ela comer, mastigar e sentir a sensação que ela está comendo outras coisas. O lanche da tarde dela era só banana, 2 bananas. E aí, à noite, quando ela chegava em casa, ela ficava naquela de o que eu vou comer? Você tirou tudo, meu médico tirou tudo. Frutas com iogurte. Uma porção de frutas com iogurte. Um whey protein ou a base de vegetal, já que ela tem intolerância à lactose, com uma fruta batida. Uma vitamina, né? Uma fruta, uma porção de fruta com granola, com leite em pó, um pouquinho de leite em pó. Não quero leite em pó, sou intolerante à lactose. Com aveia. Sabe? Então, gente, é muito sobre incluir. Você não tem que ficar, o médico tirou meu pão, tá vendo? Sempre tem um médico na história. Sempre tem um médico que exclui um alimento sem te explicar, porque ele não tem tempo e ele nem serve para isso.
sem te encaminhar, e aí ele gera aquele terrorismo nutricional de certo alimento, você tira, você para por ali, não procura uma nutri, e você fica só excluindo na sua vida. E aí você tira tudo, ai, que tirou o pão, o que eu vou comer? Gente, ovos mexidos com queijo. Ai, que às vezes você come um pão com ovo, 2 fatias de pão integral com um ovo. Ai, é para comer só uma fatia de pão integral, ou tirou o pão, o que eu vou fazer? Gente, aumenta o ovo. Simples assim. Vocês complicam as coisas, vocês não buscam suporte nutricional, vocês tentam fazer tudo sozinhos, resistem a tudo e vivem sofrendo e gastando até muito mais com suplementos em busca da fórmula mágica do que se você tivesse ali numa assistência ou dentro de uma comunidade como a minha. Então, você está perdendo tempo, dinheiro e sofrendo muito mais quando você está fora do meu ambiente. Então, eu espero que você tenha gostado, que tenha clareado muita coisa aí na sua mente, na sua vida, nesse seu processo de emagrecimento. E ele não tem que ser sofrido, ele tem que ser leve, gostoso e saudável. Então, encaminhe esse vídeo para quem precisa saber de tudo isso. Curte muito aqui, porque isso é muito importante para mim, para eu continuar trazendo vídeos interessantes para vocês aprenderem esse processo com mais leveza, tranquilidade, de forma mais gostosa, porque é assim que tem que ser. E se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, ativa o sininho, porque esse mês de agosto é todo dia. E depois voltaremos com 2 vídeos todo dia, segunda, quarta, meio-dia, rumo aos 1000 inscritos ainda em 2025. E eu conto com você. Beijinhos e até a próxima. Até amanhã.